Que a graça e a superabundante paz de Jesus esteja em seu coração. E muito bem-vindo ao meu webinário sobre o ministério sacerdotal. Eu sou o apóstolo Rafael e eu creio que Deus é real e deseja desenvolver amizade com você a partir das suas limitações e até o aperfeiçoamento de maneira sobrenatural. Eu sou músico, escritor de 3 livros. Eu prego o Evangelho há mais de 26 anos como pastor e apóstolo. Sou bacharel em teologia com especialização em missões transculturais e evangelismo digital. Eu amo as áreas de libertação, de cura interior, dons do Espírito, batalha espiritual e escatologia. Sou casado, pai de 3 filhos e avô. E o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua vida e a sua maneira de se relacionar com Deus. Eu vou te mostrar que existe uma vida abundante em Deus e o porquê você não tem usufruído dela. Que as respostas que você não recebe é porque não te ensinaram direito como obtê-las. O porquê você nunca alcança a maturidade que te levaria ao próximo nível de relacionamento com Deus. E por fim, que suas limitações podem criar uma plataforma para um relacionamento sobrenatural com Deus. Eu posso te ajudar a transformar as suas limitações numa plataforma para o agir de Deus. Baseado em mais de 26 anos de ministério nas áreas de libertação, cura emocional, crescimento espiritual, missões transculturais em alguns países, como a Suíça, a Inglaterra, a França, Portugal, Namíbia, África do Sul, além do Brasil, eu vi pessoas, inclusive eu, vivendo as mesmas dores, buscando as mesmas vitórias e vivendo as mesmas frustrações. Até que há 12 anos eu descobri algo. Era 2008 e caíram as escamas dos meus olhos. Então eu realinhei toda a minha vida ministerial a essa visão. Ela me deu resultados extraordinários antes não obtidos. Mesmo eu tendo uma vida cheia de unção e de experiências com Deus. A partir daí, eu desenvolvi um material exclusivo sobre como transformar nossas limitações numa plataforma para o agir de Deus e passei a ensinar. E alguns irmãos e líderes afirmavam que aquilo que eles estavam ouvindo era inédito para eles. Eu não estava apresentando um novo método, mas sim uma forma eficaz de relacionamento com Deus. E muitos desses irmãos compreenderam o ensino e abriram seus corações para essa nova experiência transformadora que os tirou de uma vida religiosa improdutiva. E eu encontrei também irmãos que, assim como eu, tinham um bom conhecimento bíblico. Eles eram experientes em várias áreas, mas se viam também incapazes de compreender o como ativavam a ação de Deus. Meu nome é Adriana. Sou pastora há 15 anos. O meu casamento, ele se desfez. Achei também que o meu ministério tinha acabado. Você vê várias situações da sua vida, áreas da sua vida mudando. É um sentimento de derrota, um sentimento de frustração, um sentimento de não entender. Porque a gente, poxa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou aqui, de repente, por situações externas, você é interrompido daquilo. Meu nome é Ana Virgínia, tenho uma relação muito boa com a minha família, especialmente com os meus pais, que são meus exemplos, que são tudo para mim, quem eu admiro, quem eu me espelho, quem são meus melhores amigos. Tenho uma relação muito boa com eles, a não ser pelo fato da minha escolha religiosa. E esse baque para eles se tornou um baque para mim, porque por desagradar eles, isso me deixava muito triste. Estava precisando de um consolo, tanto nessa parte familiar que eu falei de sentir que não estava agradando os meus pais. Sou Juliana Medeiros. Meus pais buscavam uma congregação perfeita.
E eles sempre se frustravam, porque eles não encontravam nenhuma congregação perfeita. E por conta disso, eu conheci diversas denominações e eu vivi esse tempo todo com isso. Qual lugar que é bom, qual lugar que não é. Sempre existia aquela avaliação. Foi inevitável começar a ver os problemas dentro da congregação que a gente estava. E a gente começou a se decepcionar muito, muito. Com líderes, com membros, com tudo. E a gente foi ficando tão ferido, tão chateado. Eu não aguento mais falar do mesmo problema de manhã, de tarde, de noite e sonhar de madrugada. E aí naquele momento eu reconheci, eu preciso de cura. É exatamente isso que eu tô precisando, porque é um manual da felicidade, ou seja, vai me trazer felicidade com certeza. Então assim, unir o útil ao agradável e foi exatamente o que eu esperava. Então, eu realmente estava precisando, pelo menos a minha área espiritual, eu queria estar bem comigo mesma. Então, foi quando eu comecei o manual e eu senti que aquele elo que eu estava sentindo que estava ficando mais largo foi se estreitando novamente. Então, assim, foi muito bom, mas eu tive muitas dúvidas, mas graças a Deus foi melhor do que eu imaginava. Precisando de algo assim, né, para renovar a minha vida. Achei que era uma coisa assim para ter aquele primeiro start, né? Mas não imaginei a profundidade que o manual seria na minha vida. Porque não foi só um start, foi um canal de Deus de transformação e de cura que não, só quem faz, participa, pode entender o que isso funciona. Então o manual veio com essa prática, ele me ensinou a como fazer isso. E aquilo para mim foi algo assim, não só isso, mas isso foi um marco que mudou a minha vida. Mudou, inclusive, o meu relacionamento com Deus. Porque tirou esse peso das minhas costas, sabe? E funcionou muito na minha vida. Eles percebem que isso está me transformando, que isso está fazendo bem para mim, que isso está ajudando na nossa relação, que isso está me fazendo crescer de alguma forma. As minhas mudanças de atitude acabam refletindo na transformação de outras pessoas. Então, eu acho que a minha experiência com o manual foi uma transformação. Porque a minha problemática inicial, ela começou a ficar desapercebida na minha vida. E quando eu procurei a minha dor, né, do processo inicial que me levou para o manual, quando eu procurei aquilo tudo que eu criticava, eu passei a criticar muito. Quando eu fui procurar por tudo isso dentro de mim, eu me deparei e falei, eu fui curada. Grandes oportunidades surgem em meio às crises, revelando as intenções por detrás das soluções encontradas, em meio a um processo doloroso de crescimento daqueles que perseveram até o fim. Eu sou fruto de milagre. Eu nasci num lar não cristão, onde os meus pais não esperavam mais ter filhos. Depois do susto, veio a alegria de uma criança em casa, mas durou pouco. Aos 2 anos e meio, eu fui acometido de enfermidades que me levaram à internação e desengano médico. Mas graças a um médico que ouviu a voz de Deus e orou por mim, eu fui radicalmente curado. A minha família se converteu e nós passamos a congregar numa igreja muito abençoada. E ali eu cresci e desejei o ministério pastoral. Eu desejei conquistar o mundo para Deus. Não somente viver, mas ser um canal de um grande avivamento. Eu desejei ser usado por Deus, manifestar os dons, viver o sobrenatural, viajar as nações pregando o evangelho, ter intimidade com Deus, ter provisão para viver tudo isso e muito mais. E aos 20 anos eu me tornei ministro do evangelho e me lancei nessa vida. Eu comecei a crescer ministerialmente na palavra, recebi e manifestei alguns dons, eu tinha certeza de possuir outros. Eu tinha algumas armas espirituais que funcionavam muito bem. Mas quando eu passei por uma grande crise pessoal que me impediu momentaneamente de exercer o meu ministério, eu me vi literalmente numa caverna emocional. Eu senti o sabor da traição, eu perdi tudo. Perdi família, eu perdi ministério, perdi casa, amigos. Eu tinha uma reputação e o medo dela ser ainda mais atingida.
E aí eu me enchi de vergonha do que eu sofri. Me senti abortado dos meus próprios sonhos. E até eu tive vontade de morrer. Eu estava colhendo literalmente o que eu não tinha plantado. E diante dos meus inimigos, as minhas armas pareciam mais paus e pedras. Eu não sabia como usá-las e as respostas que as pessoas me davam não traziam solução em nada. O meu conhecimento e as minhas experiências anteriores não eram suficientes. Eu me sentia como um médico doente. Curava muitos, mas não achava a cura para mim. Eu tinha certeza que havia uma vida abundante em Cristo, mas eu não sabia como acessá-la. Em algum momento eu até passei a acreditar que ela não era para mim. E o que me diziam trazia mais peso. Você tem que. Parecia que eu tinha obrigação de adivinhar o que Deus estava fazendo, como se Ele não quisesse me contar, me deixando sofrer ainda mais. Ou pior, que eu tinha que aceitar a ideia de que era assim mesmo, ser resiliente, sofrer, porque ia demorar. E aí tudo isso só gerava mais dúvida quanto à forma de Deus agir e qual era o propósito dele com tudo isso. Eu fiquei literalmente sem senso de destino. E aí os problemas externos acabaram gerando problemas internos que trouxe consequências ainda mais graves. E quando isso acontece, as áreas que não tinham problema, elas acabam sendo afetadas. Se não bastasse eu me sentir soterrado pelos problemas, em meio aos escombros das minhas perdas, isolado pela incompreensão das pessoas, ferido, decepcionado, agora a minha comida espiritual era escassa e a água tão suja quanto eu. Mas no meu caos eu precisava me indignar. E eu me indignei mesmo. Não com Deus, e sim com o sistema e com as circunstâncias. Eu me cansei de ser assolado pelos problemas e principalmente dos conceitos errados, daqueles que cogitavam quais eram os motivos das minhas lutas. E aí, bem indignado, um dia eu orei assim: Deus, eu creio que Tu estás mais interessado comigo do que eu mesmo. E que Tu estás disposto a se revelar a mim e me tirar dessa situação. Afinal de contas, eu não pedi para estar nela. Eu não sei o que fazer. Se o Senhor não me mostrar, eu não vou saber e eu não serei culpado. E pouco tempo depois, eu tive uma experiência onde Deus me mostrou que eu estava numa masmorra, mas que havia num canto um escudo e uma espada para mim. Ele me disse que eu tinha que perdoar os meus ofensores. Porque mesmo eu não tendo cometido os mesmos pecados que eles, os meus outros pecados não me faziam diferente deles. Eu disse que eu não conseguia perdoá-los e que nem mesmo eu queria perdoá-los, mas eu sabia que isso era preciso e que eu precisava que Ele me capacitasse para isso. Afinal de contas, a Bíblia nos fala que a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua vontade, lá em Filipenses capítulo 2, verso 13. E aí, quando eu me dispus, Deus começou a fazer e tudo começou a mudar. Eu me lembro que eu recebi uma palavra profética e mudei de Brasília para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, onde anos atrás eu tinha começado a minha vida ministerial. E lá eu encontrei um amigo, o Patrício. E Deus já havia colocado pessoas incríveis no meu caminho, que acrescentaram muito na minha trajetória. Mas nenhum deles tinha me mostrado o que eu estava prestes a ver. E a chegada do Patrício foi fundamental naquele momento. Ele tinha recebido uma revelação de Deus que faria todo sentido para mim e eu convergiria nela toda a minha vida ministerial. E ela se tornaria o X do mapa. Tudo se alinhou. Tudo que eu tinha recebido ao longo do caminho e estava ali guardado na gaveta, agora ganhava sentido e direção. E eu comecei a aprender como as minhas fraquezas poderiam se tornar uma plataforma para o agir sobrenatural de Deus. Isso me revelou como minha identidade e propósito faziam sentido em meio às lutas.
Isso é importante para mim, mas isso é muito mais importante para Deus. Porque o povo de Deus é um povo sacerdotal e não sabe agir como tal. Você precisa descobrir e nós precisamos compartilhar isso com o mundo. E eu quero te levar a essa descoberta. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7:5. Quando as catástrofes acontecem, sempre falta energia. Por isso, em meio aos escombros, é preciso ter comida, água e produzir uma fonte de energia para que haja luz, comunicação e se possa até utilizar instrumentos que vão ajudar na saída. Comparando com a nossa vida, ao passarmos pelas lutas que querem nos sucumbir, nós somos atacados diretamente na nossa fonte de energia, que nos supre nas áreas física, emocional, mental e criativa e espiritual. E com a sua fonte inutilizada, você acaba morrendo fraco e sem saída. Mas por que ela é roubada? Pelo tipo de energia que ela é. É uma energia humana, limitada e com origem em você mesmo, baseada na sua capacidade e no seu intelecto humano. As crises revelam a sua insuficiência e a sua insuficiência torna a sua crise cíclica. E além de perdermos energia, as soluções que a gente encontra não resolvem os problemas e aí eles se repetem. A maioria das pessoas passa pelos mesmos tipos de necessidades e não sabem como resolvê-las. Por quê? Elas não percebem como esses ciclos são alimentados e aí elas ficam presas na ótica da sua própria capacidade, tornando o ambiente mais propício para o surgimento de inimigos. É quando os problemas externos geram problemas internos e te mantém focados na sua própria energia e você passa a servi-la de maneira idólatra. Isso impede você de acessar uma fonte alternativa, suficiente e inesgotável. Esses inimigos são a incredulidade, a passividade. E aí você simplesmente não chama uma ajuda externa. Você começa a agir na força do braço, você não confia mais em Deus e em ninguém. E isso gera cansaço e fracasso. Traz ansiedade, medo, insegurança, que passam a ditar as suas ações. Você ou age com a justiça própria, dizendo que não se acha merecedor, ou com a religiosidade que te diz que você é merecedor. Mas o que não te contaram é que você não é um modelo para você mesmo. Jesus é o modelo. E ele acessava outra fonte para lidar com as questões da própria vida. Mas quando você escuta isso, você diz assim, mas Jesus era Jesus. É porque você está analisando os seus problemas pela sua própria ótica e pela sua própria capacidade. O seu entendimento humano do problema, ele não te permite perceber a hierarquia das suas necessidades e rouba o seu entendimento da existência e do acesso de uma fonte inesgotável e também te rouba a realidade de quem era Jesus e de como ele acessava essa fonte. E através dela, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele pagou impostos, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Diante das crises, nós somos incentivados a orar, a jejuar e não tem problema nenhum nisso. Só que, semelhantemente a uma corrente que arrebenta no elo mais fraco, você arrebenta nas áreas mais frágeis da sua vida. Te falaram da importância de ser cheio do Espírito Santo, mas não te ensinaram como andar no Espírito. Você recebeu dons, mas não te ensinaram como lidar com as suas fraquezas. Suas orações não têm certeza de resposta. E a responsabilidade de tudo isso, no momento, é a sua. Você não está funcionando direito. Você precisa aprender a se conectar com a fonte.
E eu aprendi isso. E eu quero muito dividir isso com você. É isso que eu tenho ensinado há 12 anos, usando uma ferramenta chamada Manual da Felicidade. E eu quero muito compartilhar as verdades deste manual com você. Toda ferramenta é eficiente quando utilizada de acordo com o propósito para o qual ela foi projetada. Só assim ela vai ajudar a resolver os problemas. Então, um item muito importante em meio às catástrofes da vida são as ferramentas úteis e o conhecimento de como utilizá-las nas soluções dos problemas. Existem ferramentas que Deus te deu para realizar a sua obra, mas se você não souber como acessá-las e utilizá-las, elas não vão servir para nada. É como ter um belo equipamento subaproveitado. Provavelmente te ensinaram sobre dons espirituais e também sobre ministérios, mas no próximo vídeo eu vou te ensinar o que não te contaram sobre dons e ministérios. Isso vai abrir o teu entendimento para acessar o que pessoas como você e eu já encontraram. Então, deixa aqui o seu comentário. Qual é a sua dúvida? Quais as suas frustrações na sua vida cristã, na igreja? E nos conheça mais acessando o nosso Instagram, @ap.rafaelaugusto. Me procura nas redes sociais e vamos falar mais sobre isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe. Eu descobri para não fazer na força do meu braço, porque muito eu faço. Então a primeira atitude eu tomei foi afrouxar a força do meu braço e deixar Deus começar a fazer. Era uma quinta. Era uma quinta. Foi uma das quintas que a gente ficou mais calado, porque parecia que a gente ia... Tava cirurgiado. Olá, meu nome é Cláudia, eu moro em Brasília, sou mãe, divorciada, trabalho no governo federal. Estava há algum tempo, não estava conseguindo orar, não estava conseguindo buscar, não estava conseguindo jejuar, mas com uma inquietação muito grande dentro de mim para descobrir onde eu errei, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo. Meu nome é Edilênio, sou carioca, mas moro em Brasília desde os 12 anos de idade. Sou músico e sou casado com a diva. E sou brasiliense, nascida e criada nessa capital federal maravilhosa. Sou casada com a Edilene para sempre. Hoje estou aposentada e trabalho com social. Trabalho que eu amo fazer. É isso. Bom, o Manual da Felicidade foi um tempo muito precioso que a gente teve durante 2 meses, que fez a gente refletir bastante sobre temas importantes para o nosso crescimento espiritual. A coisa mais forte que a gente viveu nesse período foi um dia que acordei com a frase: "E pelas suas pisaduras fomos sarados". E fiquei repetindo essa frase. E nesse exercício de buscar a cura de Deus, eu chamei a diva, a gente veio para a sala e começamos a ler o texto que fica em Isaías 53:4, que diz assim: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." A gente foi remoendo esse texto, né? Eu gosto muito de olhar nas outras versões. Olha que interessante. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. E aí, aquele momento é interessante que eu fui levado pelo Espírito Santo a ficar falando isso com a diva, sabe? Mesmo entendendo que esse exercício era um exercício que eu estava buscando para a minha cura. Eu falava assim, para o sofrimento que ele teve, sabe, a gente analisando,
E a gente precisa se entregar, a gente precisa abrir esses quartos, a gente precisa, sabe? E eu falava assim, cara, se a gente não expõe, né, nossos problemas, ele fica lá, ele é um freio. Você lembra que eu falava isso? Que a gente em terra vivo permanece vivo. Deus quer tirar, Deus quer tratar isso. A gente precisa, né? Aí começamos a orar, eu falava, o Espírito Santo de Deus vem conosco, trata nossas emoções, vem nesse lugar, trata com a gente, trata conosco, sabe? A gente convidando. E ele veio. Numa dessas manhãs, eu recebi um aviãozinho de uma amiga no Instagram para ouvir a palavra do apóstolo Rafael. Era um devocional. E aquilo, nossa, foi tão bom que eu não queria mais parar de ouvir. Eu estava me sentindo muito só na caminhada. E através do Café com a P, eu ouvi ali falar do Manual da Felicidade. E eu já estava um pouco desacreditada, eu falei, eu acho que é nesse caminho, é esse o caminho. E muitas lives, muito Café com a P, eu ouvi ali, era o horário de chegar no trabalho às 9 da manhã, e eu ficava quietinha ali, com o fone de ouvido, tentando absorver o máximo possível. E, sabe, inacreditavelmente eu lembrei de orar em línguas e ali no trabalho, orando, me alimentando daquilo. Sabe, alguns dias eu conseguia, outros não. Afinal, estava no meu horário de expediente. E apostei e falei, vou fazer o Manual da Felicidade. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Há algum tempo eu não sabia, ela queria falar comigo algo que havia ferido um pouquinho a nossa relação. E aconteceu algo incrível. Assim, você quer falar? E orando a Deus, para Deus preparar um momento. Lembrando que dias antes, né, a gente orando. E eu falando com Deus, né, Deus, a gente tem que entregar nossas limitações, de acordo com tudo que a gente tem escutado no Manual da Felicidade, né? E eu ao mesmo tempo falava para Deus, mas eu não quero expor, não. E Deus falou claramente ao meu coração, pois eu expus o meu único filho, por amor. Né? Expus ao pior dos piores, né? Que é a exposição na cruz. Nu. No lugar bem visível, todo nosso pecado foi exposto. Toda vergonha. Toda vergonha. E eu querendo me preservar, né? Da minha imagem. E aí, depois disso, Deus usa o próprio Edilênio, né? Pra gente ser tratado juntos. E a gente passasse por esse processo de confissão, de perdão e cura. É algo assim lindo, tremendo nas nossas vidas. Foi lindo. Foi lindo o que Deus fez. Foi maravilhoso. Estando ali no Manual da Felicidade, eu comecei a aprender, né? Comecei a descobrir uma nova face de Deus. Um Deus que recebe, que aceita as minhas limitações. E eu aprendi a começar a entregar essas limitações. A cada aula que vinha, eu terminava a aula no meu quarto, orando e pedindo, entregando aquele prato cheio de limitações. E eu dizia, Deus, e tinha uma tristeza muito grande, uma tristeza. E eu perguntava, Deus, por que eu tô triste? Deus, por que eu tô triste? E eu descobri que era a tristeza de Deus sendo revelada em mim. Deus estava triste comigo. Alguns dias também eu perguntava a Deus, Deus, o que o Senhor fala de mim? O que o Senhor diz que eu sou? E após várias vezes perguntar, eu tive um sonho na madrugada e eu guardava uma folha onde dizia que eu tinha recebido há muito tempo atrás, que eu já nem lembrava onde estava aquela folha, mas eu sonhei com aquela folha e aquela folha estava escrito aquilo que Deus falava de mim. E eu acordei, eu tenho várias Bíblias para procurar onde é que estava aquele papel, para eu poder relembrar o que estava escrito ali. Foi muito, muito impressionante.
reviver e ouvir e ler aquele papel onde dizia que eu era filha, que eu era herdeira, que eu era princesa, que eu era tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E nesse processo, dentro do Manual da Felicidade, eu comecei a entregar as minhas limitações e eu dizia: Deus, eu não consigo orar. Deus, eu não consigo buscar, eu não consigo ler a tua palavra. E eu ouvia de um e de outro: ah, todo crente tem seus altos e baixos. Eu dizia: mas eu não quero isso. Eu não quero viver de altos e baixos na minha fé. Eu quero viver em alta com Deus, porque eu já experimentei muito alto de Deus. E o manual foi trabalhando, o manual foi me ajudando. E eu, em todas as aulas, muitas aulas, eu entrava para o quarto e eu entregava e eu chorava e aquilo gerava um arrependimento. Mas era pouco, não durava muito. Até que eu ouvi o apóstolo falando: se não está acontecendo, continua entregando. E eu continuo até hoje a entregar, a falar, e eu começo a perceber, eu começo a sentir, a enxergar o caminho de novo. Eu perguntava a Deus aonde eu errei, aonde que eu parei, me permita voltar e resgatar isso e recomeçar. E pedia perdão e chorava e arrependia e entregava e pedia de volta, porque eu também aprendi que o meu Deus é um Deus de troca, de negociação. E eu tenho pedido e a alegria tem começado a voltar e a tristeza tem começado a sair. A gente está muito feliz de ter participado com o nosso grande amigo, pastor Rafael, e a Glaucia, pastora Glaucia. Casal queridíssimo que a gente ama. E que a gente sente muita saudade. Esse manual tem sido muito, muito, muito importante para mim. E eu quero fazer de novo, e eu quero dar a cada manual um testemunho melhor. E é isso que eu quero. Obrigada, Rafael, obrigada, Glaucia, pelo trabalho, pela paciência, por essa dedicação. Obrigada, isso tem mudado a minha vida.